Livro que escreveu o profeta Isaías, o capítulo é o 40, o versículo é o 28 em diante. Vai ser rápido, vai ser simples, e aquele louvor que a Fabiana ministrou, o último da Ludmila Feber, foi de propósito, tá? Então nós vamos estar meditando. Versículo 28 diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadriar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado. Quem que ele faz forte mesmo? O cansado. Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Versículo 30: os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exausto caem. Versículo 31: mas os que esperam no Senhor, o que que tem? Eles renovam as suas forças. E o que mais? Eles sobem como asas de águia, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Você pode dizer glória a Deus? Pai, diante de nós está a tua palavra, que é fiel e verdadeira, não pode mentir. Fala conosco nessa noite, revela a tua palavra aos nossos corações, fortalece aqueles que estão cansados e multiplique as forças também daqueles que não têm nenhum vigor, como nós acabamos de ler na tua santa palavra. Encha-nos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Todos digam amém. Quando você olha a vida, faz uma retrospectiva, uma pequena análise na vida de cada homem de Deus e mulher de Deus que venceram, que hoje nos serve até de exemplo na Bíblia. Por exemplo, eu gosto sempre de falar de Isaías capítulo 11, os heróis da fé. São pessoas exatamente igualzinho a mim, igualzinho a você. A Bíblia diz que Elias, um homem sujeito às mesmas paixões carnais do que eu e você, os mesmos desejos, as mesmas lutas, as mesmas batalhas, os mesmos gigantes. E diz as Escrituras que ele orando, o céu se cerrou e não deu chuva durante 3 anos, 6 meses, e orou novamente e a chuva veio. Um homem comum que fez coisas extraordinárias, através de quê? Da manifestação do poder de Deus na vida deles. De repente a gente acha que um cansaço, um desânimo, eu não sei com quem que eu estava falando isso essa semana. Eu passei uns anos atrás, a gente sempre passa, e é bom passar, que a gente tem testemunho para contar, uma situação tão difícil, calúnia, isso aí deve ter uns 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, que eu achei que não ia suportar. E no dia que eu aparentemente estava bem, estava voando, rompendo em fé, sabe, eu procurando na mente algum problema, aparentemente não tinha nenhum, tudo bem. Do nada começou um mal-estar, o coração disparar. A hora que eu dei por mim, morava em Campinas nessa época, síndrome de pânico. E como que começou? Não sei. Simplesmente um dia eu acordei e não estava bem. E corre para um médico de um lado, corre para um médico do outro. E um dia, num pronto-socorro, coração, a frequência cardíaca, eu me lembro como se fosse hoje, estava 189, alta beça. Então, eletrocardiograma para ver, e eu tinha naquele mês feito inúmeros eletrocardiogramas. Ele falou: Everaldo, vamos conversar 2 horas da manhã, um clínico geral, mas que foi como um psicólogo. Falou: o que está acontecendo? Eu falei: doutor, aparentemente está tudo bem. Aí falando até das conquistas, das bênçãos, igual nós cantamos, cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. É exatamente isso que aconteceu comigo, que aconteceu com uma porção de gente, e acontece nos nossos dias.
Então, hoje eu entendo que Jesus, depois de uma conquista dele, por exemplo, vou conjecturar, principalmente para você que está em casa, ele comprou uma casa nova. O que a gente faz? A gente faz um churrasco, a gente dá uma festa, convida os amigos. Dentre desses convidados, pessoas no íntimo vão estar felizes com a sua conquista, mas muitos não vão estar felizes com a sua conquista. E a gente não faz, de repente, em primeiro lugar, um culto de ação de graças ao Senhor. Quando a gente faz muito, por exemplo, uma conquista nova, eu estou falando de mim, gente. Isso aí acontece com todos nós, erros que nós cometemos, de uma conquista de uma casa que acabamos de comprar, ou reformar tudo. Ô pastor Guinésio, você não vai lá em casa só ungir, orar? De repente um negócio muito rápido, mas a festa da inauguração, tudo, a gente investe. Não, a gente devia fazer um culto, uma consagração, se dedicar. Jesus era assim. Jesus, logo depois de um grande milagre, diz a Bíblia que ele se retirava para lugares solitários e orar sozinho. Por quê? Porque vai vir contra-ataques do mal. E logo depois de uma conquista, de uma cura, de um emprego, de uma ação ganha na justiça, alguma coisa, a gente é tendencioso baixar a guarda. E isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todos nós. Aí tem seta que voa de dia, peste que assola meia-noite, mortandade que assola meia-noite, sim ou não? E Jesus disse, na verdade o Espírito Santo, através da boca do apóstolo Paulo, em Efésios 6, que dentro da armadura de Deus é para a gente estar sempre com o escudo da fé. Porque Deus não vai impedir essas coisas de acontecer, mas Ele vai nos dar suporte. Mas o que está acontecendo aqui? Versículo 29, Ele faz forte ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Agora, como que acontece isso? Versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas. Então Ele vai renovar a força de todos? Não. De quem? Se a gente pegar só essa parte daqueles que esperam no Senhor, são pessoas que mesmo com medo insistiram em prosseguir. Quantas vezes ali no capítulo 1, quer ver, não está aqui, eu não fiz esboço, não fiz nada. Josué capítulo 1, eu não ia nem abrir, eu nem pedi para você abrir, me ajude aí você vai me ajudar. Josué capítulo 1, aí depois a gente vai ler em Juízes, aonde eu tinha pedido para abrir. Eu vou lendo, aí vocês me ajudam, todas as vezes que falar não tema, ou isso, aquilo, aí vocês contam comigo, tudo bem? Vamos lá? Sucedeu, versículo 1 de Josué capítulo 1, sucedeu pois, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, meu servo Moisés está morto, levanta-te agora, e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que piser a planta do vosso pé tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano, o grande rio Eufrates, a terra do Eveu, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, não vou te desamparar. Olha o versículo 6, seja forte. Você tem que ter forças, e além de forças, coragem, porque você vai fazer esse povo herdar a terra, que como juramento dei aos seus pais. Versículo 7, então somente seja, de novo, Deus está repetindo, seja forte, corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não pare de falar do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer tudo quanto que nele está escrito, então vai fazer prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Versículo 9, não te mandei eu, o que tem? Seja forte, corajoso, ele vai dar mais um reforço, não tenha medo e nem te espante. Por quê? Porque o Senhor teu Deus. Quantas vezes Deus aqui num pequeno trecho, numa pequena conversa, seja forte, corajoso,
não te desanime, porque vai acontecer situação que vai causar medos, desânimos, que você vai baixar a guarda, que você, eu não estou aguentando mais. Nós falamos aqui domingo, estava conversando com o Renato lá fora, ali olhando os carros, quantas pessoas tinha na ilha de Malta que poderia resistir à picada daquela serpente venenosa? Quantas pessoas tinha naquela ilha? Uma, só Paulo. Por que Deus permitiu? Porque Deus sabia que ele iria suportar. Você não sabe a força que você tem em Deus, então você não vai poder parar. Olha o que está escrito em Juízes, eu vou ser rápido. Se você tiver o cuidado de ler o capítulo 7, é a partir do capítulo 6 da sua casa, nós vamos ler o capítulo 8, tá? De Juízes. O capítulo 7 tem 300 homens escolhidos com Gideão. Vocês lembram a história? Eles têm duas coisas na mão. Vocês se recordam o que eles tinham na mão? Uma tocha acesa e um cântaro. Lembra que eles tinham uma tocha acesa e um cântaro? Aí o Gideão, por ordem do Senhor, quebra o cântaro e a tocha acende no monte. Aí os inimigos, um começa a matar o outro. Aí é onde Gideão e 300 só entram em cena. Mas o que eu quero falar para vocês no capítulo 8, versículo 4, 8, tão somente versículo 4. Vindo Gideão ao Jordão, ele passou com os 300 homens que estavam com ele. Como é que eles estavam? Cansados, mas ainda perseguindo o inimigo. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala: não cesse, não pare de lutar, não pare de perseguir os seus inimigos. Esses homens foram escolhidos por Deus. Deus falou para Gideão: leva ele para beber água. Quem eu falar que vai, vai. Quem eu falar que não vai, não vai. E Deus escolhe 300, através desses 300 Deus vai dar vitória. Quantos aqui são escolhidos de Deus? Diga amém. Mas pode vir cansaço, pode vir desânimo, pode vir vontade de abandonar tudo, pode vir, meu tempo findou, acabou. Pode vir essas palavras na nossa boca? Pode, irmãos, pode. E às vezes acontece isso depois de uma conquista, depois de uma grande vitória. Você não tem motivos aparentes, porque quando você passou lutas, você orou mais, aí não deu brecha para desânimo. É assim ou não é? Às vezes o diabo arma um laço com a cabeça da gente. Hoje eu acho que eu não vou no culto. Eu acho que eu vou desistir. Hoje é isso, aquilo, outro. É no tempo de vitória, não é num tempo de guerra. No tempo de guerra, se marcar uma oração aqui, nós vamos orar terça-feira, principalmente você que está enfermo, a pessoa vem. Você que está passando luta, você está passando dificuldade, aí no tempo de luta, de guerra, está lá. Aí às vezes quando você está perseguindo o inimigo, aí vem cansaço, aí vem o desânimo, aí vem batalhas. Então qual que é a fala de Deus para mim e para você nessa noite? Obrigado, Fabiana, perfeito. Sede forte, corajoso e não pare de lutar. Deus, Ele é contigo, você é escolhida, você é escolhido de Deus, foi Ele que te escolheu. Para a gente encerrar, 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou usar até a versão aqui do celular que eu gostei, aqui Davi está voltando para a sua cidade com seus homens, e quando ele chega, ele tem uma surpresa terrível, está aqui no versículo 1 em diante. Posso ler com vocês? 3 dias depois, eu estou lendo 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. 3 dias depois, quando Davi e os seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe, atacado Ziclag, tinha destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém,
mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças, e os demais foram embora. Quando Davi e os seus homens viram a cidade queimada, e se deram conta do que havia acontecido com as mulheres, os seus filhos e as suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz. Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Aqui está escrito: até não terem mais forças para chorar. Eles lamentaram e choraram até não ter mais forças nem para chorar. Olha que eles chegam, aquele cara que teve vitória lá fora, aquele cara que venceu lá fora, a empresa bem sucedida, tudo é bem sucedido, mas quando ele chega dentro de casa, está tudo destruído. Como é que está a esposa? Está amargurada, está com depressão, está sofrendo. Como é que estão os filhos? Tudo perdido, tudo na mão do inimigo. Vale a pena sim ter vitória lá fora? Então a primeira luta que a gente tem que batalhar é por nossa casa, e principalmente trazer a nossa casa, eu tenho falado isso com frequência, trazer a nossa casa ao temor do Senhor, trazer aos nossos filhos a temer a Deus. Manda um áudio de oração, faz alguma coisa, não importa se estejam afastados ou não, lance uma palavra profética, manda um versículo profético. Se você tiver a oportunidade de fazer um culto na sua casa, faz. Ah, pastor, o marido tem que orar junto com a esposa. Irmãos, tem coisa que o homem quer falar sozinho com Deus, não é que a esposa não pode saber, mas aquele questão de intimidade dele com Deus. Eu não estou falando que não é para orar, mas tem momento que a mulher quer orar sozinha, sim ou não, irmãos? E o homem orar sozinho, mas isso não impede de fazer um culto doméstico, onde vai envolver todos, o homem como sacerdote do lar, fortalecer a sua família, a mulher como edificadora do lar, edificar esse lar, essa casa, porque Davi vai lutar lá fora, ele está preocupado com a guerra, com as batalhas lá fora. Quando ele chega dentro de casa, quando ele chega na sua cidade, cadê a esposa? Cadê os filhos? Está na mão dos inimigos. Aí vai chorar até perder as forças. Aí não tem mais forças para chorar. Vocês estão compreendendo? Então repete comigo o seguinte, fala assim: eu vou lutar pela minha casa, mesmo sem forças, mesmo com vontade de parar, eu não vou parar, porque o Senhor renova as forças. Porque aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Quando fala espera no Senhor, é que a sua confiança está no Senhor, a sua esperança é o Senhor, e mais nada nem ninguém. Nós aprendemos a confiar em Deus, nós não confiamos mais em dinheiro, nós não confiamos mais em padrão. Nós sabemos que essas coisas são ferramentas que Deus usa para nos favorecer, mas nós confiamos mesmo em Deus. O salmista disse: uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, outros confiam em exércitos, mas nós não, nós vamos confiar, fazer menção do Senhor Deus dos exércitos. Agora mudou lá o encarregado, a minha vida vai deslanchar. Não, sua vida não vai deslanchar por causa dele. Ele vai ser um instrumento na mão de Deus. O que vai fazer a sua vida deslanchar é Deus, é porque você serve a Ele. Ele tem uma aliança com você de fazer você bem sucedido aonde você for. Ele vai fazer você achar graça. De tantos escravos que chegaram no Egito, diz a Bíblia que José achou graças. Aí foi parar primeiro na casa de Potifar, aí depois Deus contribui, dando revelação de sonhos. Primeiro Deus me dá o próprio sonho, depois Deus me dá a graça de revelar os sonhos dos outros. Então você vê tudo que depende de Deus. Nossos irmãos venceram no passado por uma intervenção direta do Senhor nosso Deus. Por que com a gente vai ser diferente? Deus pode te dar uma grande ideia essa semana, diga amém. Ainda esse ano Deus pode fazer coisas extraordinárias acontecer na sua vida, na sua família, na sua casa. Não é porque o ano está acabando que Deus não pode fazer, não. Deus faz além do que nós pedimos e imaginamos. É que a gente não gera mais expectativa no Senhor.
Eu fiz uma pergunta para você, pastor, então como que se fortalece em Deus? Vamos lá, vamos continuar lendo. Eles choraram até onde não ter mais forças para chorar. Versículo 5. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo, estava em que foi capturado. Até Davi se lascou. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por ter perdido os seus filhos, as suas filhas, as suas famílias, e começarem a falar em apedrejar Davi. Mas Davi, o que tem ele? Sua Bíblia reanimou? Eu estou na tradução aqui que diz assim: mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Davi está chorando juntamente com os outros? Está. Davi teve perdas igual os outros perdeu? Está. Mas quem que é o líder do exército? É Davi. Nós sempre queremos alguém para a gente culpar. Eles colocaram a culpa em quem? Em Davi. Então o que a gente vai fazer com o culpado? Nós vamos apedrejá-lo. Então você tem que estar preparado para isso, de ajudar pessoas, e essa pessoa que você ajudou, no momento da vida, querer te apedrejar. Não é fácil carregar o dom, o chamado e a promessa que você carrega, que Deus entregou nas tuas mãos. E por que Deus permitiu? Porque Deus está te preparando, porque o que Ele tem na sua vida é grande. Vocês entendem? Agora eu vou me preparar para isso. Davi ficou muito aflito, versículo 6, pois os homens que estavam amargurados, ele também estava, por terem perdido seus filhos e as suas filhas, Davi também perdeu, começaram a falar e apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Aonde que Davi encontrou forças? No Senhor seu Deus. Onde nós vamos encontrar forças? No Senhor nosso Deus. Como que ele encontrou forças? Versículo 7 responde: então disse Davi ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor. Perguntou para quem? O que ele perguntou? Eu devo prosseguir esse bando de saqueadores? Eu vou conseguir apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim. O que? Vai atrás deles, porque certamente vai recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Sabe o que eu acho aqui interessante? Como que a gente tem que ter esse espírito de Davi. Eu não estou falando do Espírito Santo, que esse nós temos, esse espírito de vencedor. Porque se sou eu na minha oração: Senhor, o Senhor viu o que aconteceu? Estou cansado, estou sem forças, o que eu faço? Só vai enviar um anjo? Não. O cara mesmo cansado, mesmo sem forças, chorou até perder as forças, mesmo o povo falando apedrejar, eu preciso falar com Deus. E a primeira fala com ele: Senhor, eu devo perseguir ou eu não? Persegue. Ele não falou: Senhor, eu fico esperando, eu fico parado, eu fico aguardando um milagre. Não, olha a oração dele: eu devo ir atrás desse bando que me roubaram, eu devo perseguir os meus objetivos, eu devo correr atrás e tentar recuperar. Aí o que Deus fala para ele? Davi perguntou ao Senhor, versículo 8: devo perseguir esse bando de saqueadores? Vou conseguir alcançá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vai atrás dele, certamente você vai conseguir recuperar tudo o que foi roubado de você. Então repete comigo o seguinte, fala assim: eu não vou desistir, eu vou correr atrás, eu vou continuar lutando, e o Senhor vai me dar forças, e eu vou recuperar tudo, mas tudo que Satanás tinha levado. A minha casa vai voltar a servir a Deus, o que foi perdido vai ser restituído. Há um tempo de restauração, de restituição sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Como é que ele estava? Cansado, sem forças, mas eu vou continuar lutando. Vamos encerrar? Volta em Isaías, que agora você vai entender. Capítulo 40,
versículo 30. Não, versículo 29. 29 e 31. 40, 29, 31. Posso ler com vocês? Vamos lá. Faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Mas, versículo 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que acontece? Sobem. O que é isso? A tempestade está aqui, a águia está aqui. O que ela faz? Ela vai na direção da tempestade, enfrenta a tempestade e passa sobre a tempestade. Fala: eu não vou fugir do problema, eu vou enfrentar o problema e vou vencer o problema em o nome do Senhor Jesus. Sobem com asas de águia, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Você pode dizer glória a Deus? Pode fechar a sua Bíblia, por gentileza. Fabiana, só o coro fazendo favor. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Você vai fechar sua Bíblia, você vai ficar em pé, você vai orar juntamente comigo. Se você quiser vir aqui, diante aqui desse altar, dobrar seu joelho e falar: Senhor, eu preciso de forças, você pode fazer isso também. É você e Deus. Fique todos em pé. Eu sei que você está cansado, mas é para os cansados mesmo. É para os cansados. Você que está em casa, ore na sua casa. Deus abençoe e renove as suas forças também, em nome de Jesus.